Nesse vídeo eu vou revelar para vocês como que eu construí esse resultado que está aparecendo aqui, operando apenas 3 mini contratos, utilizando somente 15 minutos do meu dia. Antes de ir para o gráfico, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e no final do vídeo, se fizer sentido para você, você deixa o like. Bora pro gráfico. Olhando o gráfico do mini índice 5 minutos no dia 17, ou seja, ontem, eu vou utilizar ele como base e também utilizo outros dias, mas para explicar as operações de hoje, eu vou utilizar apenas algumas informações do dia 17. Ou seja, o mercado fez toda essa movimentação e no dia 17 ele marcou esse fundo, esse topo válido, outros topos e fundos válidos. Mas o que interessa nesse exato momento são essas informações aqui. Então, basicamente, o que eu precisei analisar para conseguir construir esse resultado no dia de hoje, operando bem rápido, apenas 3 operações, foi exatamente entender que o mercado abriu com um movimento expressivo de queda. Nesse candle, ele fez uma movimentação de 1.500 pontos, quase 1.600 pontos. Depois que ele fez esse movimento todo e chegou nessa região de fundo, começou a devolver o movimento para dentro da região de consolidação do dia anterior. Para quem não sabe, movimentação de consolidação é essa região que fica aqui, certo? Onde o mercado fica lateral e não desenvolve uma pernada de tendência, não sai direcional para lado nenhum. Então, no final do dia de ontem, o mercado ficou nessa consolidação. No dia de hoje, ele abriu acima da região, chegou a fazer um movimento bem curto para cima, dando a entender que ele iria deixar essa consolidação para trás, voltou para dentro da consolidação, atravessou toda a região, deixou aqui um sinal muito interessante para se posicionar. Foi apenas deixar um pavio abaixo desse fundo. O mercado voltou, tentando buscar aqui pelo menos a região de 50%. Também é um assunto bem interessante para abordar aqui e eu vou trazer num próximo vídeo. Mas basicamente o que eu fiz nesse primeiro trade? Eu fiz uma compra de 3 contratinhos, ou seja, uma especulação bem pequena, sem um risco alto, sem um risco financeiro alto, poucos contratos, com stop aqui embaixo, cerca de 350 pontos. Primeira parcial na VWAP, que é uma região de muito interesse em negociação. Quando o mercado chegou na região de 50%, encerrei meu primeiro trade. Ou seja, se você observar dessa região, toda a movimentação do Candle 1, o mercado fez exatamente o final do primeiro movimento de alta, nos 50%, e foi exatamente aqui que eu saí do meu trade. Porque eu acreditava que, mesmo o mercado devolvendo a movimentação de baixa, quando testou esse fundo, o movimento de baixa principal ainda não tinha acabado. Então, logo em seguida, que o mercado fechou abaixo da VWAP, mostrando interesse de continuar o movimento de baixa, eu realizei uma nova operação, só que dessa vez de venda, com stop acima da região de 50%, novamente, cerca de 400 pontos de stop. Logo que ele começou a desenvolver e chegar próximo do fundo, eu desfiz da operação. Então, só nessas 2 operações, entrei com 3 contratos vendidos, realizei uma parcial, o mercado foi lá embaixo, realizei mais uma parcial, ainda tentei segurar um contrato, e aqui eu encerrei de fato o trade e fiz aqui, só nessas 2 operações, cerca de R$400. Deixei o mercado trabalhar, não tinha mais a possibilidade de olhar o gráfico naquele momento. Mais tarde, o mercado fez toda essa movimentação, e é por isso que eu sempre falo que é importante você marcar as regiões de forma antecipada para conseguir aproveitar as movimentações. Porém, essas movimentações não precisam ser somente no dia anterior. No próprio dia, o mercado já te mostra que determinadas regiões podem ser regiões de busca de liquidez, podem ser regiões que você pode se posicionar. No mesmo dia, o mercado deixou esse topo e agora deixou mais um topo. Mas esse topo aqui foi o suficiente para eu terminar de construir o meu resultado. Quando o mercado deixou esse topo aqui, corrigiu, trabalhou na região da VWAP e voltou para buscar liquidez, essa região de oferta, eu fiz novamente uma operação de venda, que foi exatamente aqui, ó. Ainda peguei um pouquinho atrasado, fiz uma venda aqui de 5 contratos. Por que aqui foi 5 e aqui foi 3? Porque aqui eu já tinha gordura suficiente para que, se eu estopasse essa operação, eu não ficasse mais negativo no dia, no máximo um 0 a 0. Então eu usei a própria gordura do dia para construir um pouco mais de financeiro. Então eu fiz uma venda aqui com stop aqui em cima, cerca de 450. Era mais ou menos o financeiro que eu tinha, R$450. E quando o mercado chegou aqui embaixo, ou seja, ele andou um pouco a favor, começou a agarrar muito na região, eu resolvi fazer uma parcial com 130 pontos, 140 pontos. Já estava ali com mais ou menos R$500 de lucro para tirar a exposição dos 5 contratos, ficar somente com 2. E quando o mercado testou o ajuste, eu acabei com a minha operação. Ou seja, daqui para cá eu tenho cerca de 15 minutos. Foi o suficiente para eu terminar de construir o saldo de hoje. Resumindo, eu apenas utilizei regiões de liquidez, esperei o preço chegar na região, se comportou da maneira que eu esperava, eu entrei na operação, extraí o meu financeiro e o dia está feito. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.